Conseguir vender na internet é uma jornada. Conseguir manter as suas vendas é uma outra jornada. Conseguir manter as suas vendas enquanto você cresce as suas vendas é também uma outra jornada. Enquanto você busca tudo isso, novos concorrentes entram no mercado, concorrentes que já estavam no mercado se tornam mais fortes, outros concorrentes melhoram seus produtos, vem uma inovação, o concorrente usa uma estratégia nova ou usa uma forma diferente de inovar o seu produto. E o fato é, se você é uma pessoa que começou a vender ou que está vendendo o quanto você gostaria e se acomodou, eu tenho uma pergunta para fazer para você. O que você faria agora se amanhã tudo que funciona parasse de funcionar? Eu não estou falando daqui a um mês, estou falando amanhã. Literalmente amanhã, se tudo parasse de funcionar, o que você faria? Olá, eu me chamo Adriano Giannini, eu sou especialista em marketing digital e sou criador do Máquina de Tráfego e Conversão, um treinamento completo que eu criei para ajudar você a vender na internet todos os dias. Inclusive, algumas vezes por ano eu abro turmas para esse treinamento. Se você quiser que eu te avise da próxima turma, o link para deixar seu e-mail está na descrição desse vídeo. Existe uma frase que não sai da minha cabeça, que ela diz o seguinte: até quando vai funcionar? O que essa frase quer dizer para mim? Quando eu estiver vendendo muito, quando eu tiver acertado a mão, quando eu estiver fazendo uma estratégia que está gerando muito resultado para mim ou para algum cliente que eu estiver dando consultoria, eu sempre me pergunto, até quando vai funcionar? Por quê? Porque ela pode estar funcionando agora, mas ela pode parar de funcionar amanhã. E entendam amanhã como literalmente amanhã, mas pode ser daqui uma semana, daqui um mês. E o que eu vou fazer se isso acontecer? Aí você fala, Adriano, mas isso não é comum de acontecer, é mais do que você imagina. E para isso a gente precisa entender 3 grandes elementos do jogo que você joga todos os dias. Primeiro, tamanho de mercado. O que eu quero dizer com tamanho de mercado? Nesse exato momento existe uma quantidade de pessoas que precisam dar manutenção, fazer manutenção no seu carro. Será que todos os dias esse número cresce exponencialmente? Você fala, Adriano, eu acho que sim. Por quê? Porque todos os dias tem muito carro sendo vendido, então o número de pessoas com carro aumenta. Perfeito. É exatamente por isso que quanto mais lojas de manutenção de carro, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, quanto mais tiver, fato é que por mais que uma venda mais, outra venda menos, existe uma demanda crescente porque está sempre mais pessoas estão comprando um carro. Agora, quantas pessoas estão precisando ir para um dentista, por exemplo? Quantas pessoas estão precisando de um psicólogo? Quantas pessoas estão precisando comprar uma câmera? O fato é que não é todo o mercado que a demanda cresce exponencialmente. Alguns ela cresce aos poucos, outras elas não crescem tanto assim. Então a gente está falando de tamanho de mercado. O que isso quer dizer? Primeiro ponto, que quanto mais você vende, menos alguém vende. Então preste bastante atenção. Se você está no mercado que ele não cresce com certa, vamos dizer assim, com certa força, quanto mais você vende, menos alguém vende. Então quando você chegou, criou a tua campanha, começou a vender, começou a vibrar, começou a ficar feliz, falando, caraca, é isso, finalmente eu consegui vender, alguém está se lamentando. Tá falando, cara, o que aconteceu? A gente estava indo tão bem e as vendas caíram do nada. Segundo elemento que você precisa entender, concorrência. Tanto os concorrentes que já existiam quando você entrou no mercado, quanto novos concorrentes. Pode ter certeza que daqui a alguns dias vai abrir uma nova farmácia, vai abrir um novo supermercado, vai abrir uma nova fábrica de algum produto, vai abrir uma nova loja de manutenção de carro. Então sempre concorrentes novos estão existindo. Então concorrentes atuais podem melhorar, criar novas estratégias, se qualificar, fazer um curso, fazer uma máquina, fazer uma consultoria, contratar uma consultoria e novos players podem entrar. Terceiro elemento, o cliente, que sempre vai fazer o quê? Buscar a melhor solução para ele com a melhor oferta. Então o que eu quero que você entenda? Tenta imaginar que isso aqui é a fatia de mercado que eu acabei de ilustrar. Quando você entrou no mercado, essa fatia pertencia a um grupo de concorrentes. Ponto. E aí você entrou, você começou a estudar, você fez suas campanhas e você começou a vender. E aí você começou a vender mais. E aí você começou a vender cada vez mais. E aí você começou a ficar feliz. Só que esse vender cada vez mais foi uma fatia do mercado que agora é tua. E aí o que acontece? O mercado, os concorrentes, perderam uma fatia. O que vocês acham que eles vão fazer? Alternativa número 1, vão ficar se lamentando, deixa pra lá, tá tudo bem, o sol nasce para todos e vão ficar felizes porque a gente perdeu vendas. O que você faria? Adriano, eu ia estudar mais, eu ia testar uma coisa nova, eu ia criar uma estratégia nova. É exatamente esse o ponto. O que eles vão fazer? Eles vão buscar a fatia que eles perderam. E considerando que é normal as empresas aumentarem as metas, aquela fatia que ele tem naquele mês não é suficiente para o mês seguinte. Então eles vão tentar vender, tentar vender, tentar vender. Se você entendeu isso, que foi uma coisa que eu paguei um preço muito alto para entender, você vai entender qual é o grande alerta como profissional de marketing que eu quis trazer para você nesse vídeo.
Mas o simples fato de você ter entendido vai fazer com que você verdadeiramente perceba que o fato de você estar vendendo mais, alguém está vendendo menos e amanhã pode ser que ele recupere isso e você não sabe o que fazer. Qual que é o meu conselho para você? Primeiro, eu vejo muita gente que começa a vender e relaxa. É como se ele tivesse colocado como objetivo fazer as primeiras vendas. E aí quando ele faz as primeiras vendas, ele fica tranquilo. Ele cria uma crença, sabe lá Deus por quê, que se ele acertou a mão, se a campanha dele está vendendo, aquela campanha vai vender para sempre. Imagina, não é assim que funciona. E ele descobre isso da pior forma, que é quando o mercado se mexe para buscar a fatia de volta. Então, se você já entender isso, você já sabe que amanhã a tua campanha pode parar de funcionar. E principalmente se você não fez nada na tua campanha, é o mercado se mexendo. Na grande maioria das vezes é o mercado se mexendo. Sabendo que isso pode acontecer, aí vem o meu conselho de ouro para você nesse vídeo. Antes de você tentar diversificar, ou seja, antes de você tentar pegar um pouquinho de cada coisa, um pouquinho da tua verba e sair colocando em um monte de coisa, masteriza alguma coisa. Vou dar um exemplo. Imagina que você tem 5 produtos ou 5 serviços e aí você acertou a mão em um. O que muita gente faz? Agora eu vou colocar um pedaço da minha verba para cada coisa. Não, masteriza. Pega aquele que está dando certo e faz ele dar mais certo ainda. Melhora a oferta dele, melhora a página dele, melhora os anúncios, melhora o grupo de anúncios, as palavras, os argumentos, porque vai chegar uma hora que você vai estar tão forte que os concorrentes não vão conseguir acompanhar, ou vai ficar bem mais difícil acompanhar, e os novos players que buscarem ou pensarem em entrar vão falar, putz, aqui ele está tão forte que eu vou buscar uma outra estratégia. Só que se você ficar fraco, mais ou menos, né, meia boca, o mediano, em várias coisas, é fácil derrubar você em todas. É fácil tirar a tua parte da fatia de uma forma simples, com uma estratégia às vezes nem tão complexa assim. A pessoa vai lá e tira a tua fatia. Se você colocar o foco, a tua energia em um quando possível for, eu sei que quem é e-commerce, que tem trocentos produtos, às vezes você precisa já dar uma diversificada, mas quando possível for, você levanta a barreira. Então pode ter certeza que se você for entrar hoje em um mercado e falar, não, fulano é muito forte naquele produto, nem vou querer concorrer, é porque ele fez exatamente o que eu estou dando conselho para você agora. Quando você masterizar, quando você estiver tão forte que você falar, agora isso aqui de fato eu levantei a barreira de entrada, aí você começa a diversificar. Aí você começa a pegar parte da tua verba, colocar em outras campanhas, em outros produtos, e aí você vai começando a ficar forte em outros. Eu vou deixar um conselho para você. Se você fizer isso, você pode não só vender muito, mas crescer as suas vendas de forma consistente, ao ponto disso aqui gerar lucro suficiente para que você consiga pegar essa verba e fazer isso com outro produto ou com outro serviço. E depois com mais outro, depois com mais outro, depois com mais outro. Se eu cumprir a minha missão, você entendeu 3 coisas super importantes. Primeiro, em que jogo você de fato está jogando. A gente está falando de mercado, de concorrência que já existe e de concorrência que está sempre entrando. 2, nenhuma estratégia funciona para sempre, nenhuma campanha vai funcionar para sempre. Então sempre fica alerta, quanto mais você vende, menos alguém vende. Coloca aquela frase que eu falei no começo do vídeo, até quando vai funcionar? E 3, se você puder masterizar, você vai forçar o mercado ou a não competir com você, ou quando vier você vai estar muito forte, vai estar blindado para vários players. Mas o fato é, se você se preparar para isso, quando acontecer ou se acontecer, você já sabia que nenhuma estratégia funcionava para sempre e você provavelmente vai ter um plano B. Eu tenho pelo menos 2 ou 3 estratégias sempre de backup, eu estou sempre fazendo muito curso de estratégia de marketing. Para mim, apertar botão, você sabe muito bem, eu falo isso em todos os vídeos, falo isso há anos, o jogo está na estratégia. Não é apertar botão que gera resultado. Apertar botão vem depois de uma estratégia definida. Se eu tenho um leque de estratégias na minha cartela de opções, quando uma deixar de funcionar, eu vou para outra, e aí eu não fico à mercê de uma campanha deixar de funcionar da noite para o dia. Se eu conseguir colocar todas essas ideias na sua cabeça, essas sementes podem crescer e você não vai precisar passar pelo que eu já passei, que é parar de vender da noite para o dia e não saber sequer o que eu ia fazer com aquelas campanhas. Espero que esse vídeo te ajude. Se você caiu aqui de paraquedas, um curso completo de como vender na internet aqui no meu canal. Vai em playlist, você vai ver curso de como vender no Google, no Facebook, curso de métricas, de Tag Manager, que você imaginar para te ajudar a vender na internet gratuito, tem aqui. E se não for pedir muito, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Se você fizer esse canal chegar a pelo menos uma pessoa, você já vai me ajudar bastante. Grande abraço, até o próximo vídeo.